Acharam? Esse louvor aí é no final. Esse aí é. Atos capítulo 15. Vamos ler do 15 ao 18. Já que já está sendo gravado, vamos fazer a nossa propaganda do culto da virada. Há uma grande polêmica, né? Se você vai usar Havaiana, se você vai usar Ipanema. É Ipanema? É. Se vai entrar de Raider, se vai entrar de Quixute, de Bamba, de Raider. Eu conhecia Jesus numa virada de ano faz um pouquinho, lá em 1992. Muitos ainda não tinham nascido ainda, alguns já, né? E a partir dali, toda virada de ano, essa é a minha 34ª, é com os 2 joelhos no chão, literalmente. Amém? Você que vai passar em casa, ou na beira-mar, ou vai descer para BC, não tem problema nenhum. O que você achar melhor para a tua virada, tá na bênção. Mas eu, pastor Guto, pastor dessa igreja, vamos fazer culto da virada na igreja, certo? Então, se você quiser passar a virada conosco, a gente vai ter uma janta comunitária 9h30, vai juntar aí o Chester, o porco, a lentilha e por aí vai. Que você pode trazer frango, que a gente não vai se escapar atrás não. A gente vai continuar andando para frente em 2026, certo? Então, pastor, eu não vou vir para janta, eu vou jantar em casa, eu venho só para o culto. Então, beleza. 10h30 nós começamos o culto, para que próximo da meia-noite a gente entre em oração, consagrando a Deus a nossa vida e o nosso novo ano. E a primeira refeição do ano vai ser Jesus. Nós vamos logo em seguida o período de oração e consagração do ano, vamos tomar a Santa Ceia e depois você vai começar o teu melhor ano da tua vida, que será 2026. Amém? Se você não vir, não sinta-se culpado, condenado, não tem nada disso. Certo? Fique em paz, curta lá a tua virada, mas nós vamos estar aqui. Amém? Culto da virada de quarta para quinta. Botasse o cartazinho e tudo lá no... Cortasse o cabelo para virada e Natal, perdesse um pouquinho da tua força. É só para eu achar o meu Atos aqui. Tem que pregar junto comigo, vou René. E se você for soltar fogos, você gosta de soltar fogo, o pessoal aqui na ilha gosta de soltar fogo. Procura aqueles que não fazem barulho, só faz o... Sem o barulho, por causa dos animais e dos autistas. Certo? Nós estávamos no nosso retiro lá, e o dono da pousada tem uns pastor alemão lindo lá. É a Neta, o Skin e o Orion. Pensa nos brutamontes. E naquele dia teve jogo do Flamengo, o Flamengo foi campeão da Libertadores, e aí tinha foguete. E a pastora alemã, ela fica tão desesperada que ela conseguiu fazer um buraco na cerca, ela apareceu lá na lagoa, no nosso meio, eu fiquei até meio assim, mas ela estava mansinha lá, porque ela estava desesperada, noteada por causa do barulho dos fogos. Então, para os animais é muito sofredor os fogos, né? Então, tu que gosta de soltar foguete, solta aquele sem barulho, aquele só de brilhinho. Sem barulho. Tá bom? Vamos lá, agora eu já achei aqui. Atos 15. Você que está em casa, você que está na praia, na beira da praia, debaixo do guarda-sol, tomando água de coco ou caipirinha, fica aí na live, não sai daí, que Deus vai falar contigo nessa manhã.
Diz assim: conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de quem? De Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã de domingo, nosso último culto do ano, Pai, dizer: que ano que o Senhor nos concedeu, quanto favor, quanta bondade, quanta graça, quanta misericórdia. Se estamos aqui, Senhor, em pé, com saúde, vivos, com projetos e sonhos para o ano que está por chegar, é porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos reergueu, o Senhor nos amparou, o Senhor nos abençoou. E nós queremos mais uma vez dizer: louvado seja o nome do Senhor. Graças nós te damos, Pai, por tudo, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela moradia, pelo vestimento, pelo propósito e o chamado de Deus sobre a nossa vida, pela nossa comunidade Ohana Church. Obrigado por morarmos no melhor lugar do mundo, que é Florianópolis. Obrigado pela nossa família, pela vida, Deus, dos nossos amados e familiares. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada mensagem que o Senhor nos ministrou no decorrer desse ano, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que entrou por essas portas aqui na Ohana. Obrigado, Senhor Jesus, por cada nome que foi resgatado, restaurado, salvo. Obrigado por cada vida que o Senhor tirou do monturo e colocou num lugar alto, firme, Deus, e mudou a sorte, trazendo vida nova a cada um deles. Obrigado pelas vidas que desceram as águas, que decidiram pelo Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor tem feito deste lugar um lugar de recomeços, um lugar de restauração, um lugar de salvação, um lugar de cura. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nesse último culto do ano, nós não nos cansaremos de agradecer. Os nossos lábios te louvarão, o nosso coração se encherá de alegria, porque Cristo Jesus é a esperança da glória de Deus sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha de fato e de verdade cumprir sobre nós e sobre a nossa geração o cumprimento dessa palavra profética da restauração e da reedificação do tabernáculo de Davi sobre a nossa geração, para a glória e honra do teu nome, Pai. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. A restauração do tabernáculo do rei Davi. Tiago estava junto da liderança da igreja e havia, para variar, onde tem pessoas, há algumas visões e pontos de vista diferentes. Isso é natural. Ninguém vai pensar igual, né? E alguns deles, sendo judeus, puxavam a sardinha para a tradição e para o legalismo. Dizer, não, Jesus veio para nós. Como é que vocês estão querendo expandir a igreja para os gentios, para os romanos, para os gregos? E ficou aquele impasse. Gente que acreditava e que apoiava, gente que não acreditava e resistia.
E aí Tiago, ele traz exatamente essa palavra profética que o profeta Amós havia liberado há tantos anos atrás. Se você quiser abrir com a gente aí, que o que Tiago fez foi citar a Bíblia. E a gente precisa aprender também, tudo na nossa vida que a gente está buscando resposta e direcionamento, vamos encontrar onde? Na Bíblia. Amém? É na palavra. Amós, capítulo 9, verso 11. Pastor, mas esse cara aí é pequenininho. É, nos pequenos profetas. Procura aí na sua Bíblia que tu vai achar. Um cara chamado Amós, no capítulo 9, versículo 11. Ele diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas, e a reerguerei como nos dias antigos. Então foi isso que Tiago disse, gente, olha, pela palavra, Deus não vai fazer distinção e acepção de pessoas. Não existe nenhuma profecia que ele vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Esse ano a gente pode até dar uma estudada, uma pincelada sobre o tabernáculo de Moisés, que vai ser bem legal. Bota para nós a imagem do tabernáculo de Moisés aí, da poltrona. Então o povo acampava ao redor. As tribos eram distribuídas, eram 12, então, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E se a gente, naquela época não tinha drone, mas se a gente pegar uma imagem de cima do acampamento do povo hebreu, do povo de Israel, você vai ver que formava uma cruz. E quem ficava bem no centro da cruz, lá no deserto, quem era? O tabernáculo. E aí, vou deixar isso aqui mesmo. O povo tinha que entrar, tinha, né, o átrio, que era o pátio exterior, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. E esse tabernáculo, lógico, tudo que diz respeito a ele, desde o pátio exterior até o santíssimo lugar, tudo é sombra e simbolismo de Cristo. Eu não tenho tempo aqui, mas depois nós vamos estudar e esmiuçar. Tudo vai apontar para Jesus Cristo. Não é esse o tabernáculo que vai ser restaurado e restituído. Até porque quem entrava lá na presença da arca era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para apresentar o sangue de um cordeiro perfeito, para que os pecados de todo o povo fossem removidos. Depois, por último eu vou falar da tenda de Davi. O último foi o templo de Salomão, filho de Davi. Davi levantou os recursos, Deus falou, não Davi, tu não vai, tá bom, deixa, mas deixa pelo menos levantar os recursos, o material, tá bom, mas tu não vai construir, tu derramou muito sangue, tu é um homem segundo meu coração, mas deixa para o teu filho Salomão. E aí tem o templo de Salomão, que era algo grandioso, era algo, o do nosso irmão Edir Macedo, o templo de Salomão da Universal, não chega perto do que foi realmente o templo de Salomão. Era algo faraônico, era algo grandioso, do tamanho de Deus, literalmente, era coisa, uma das maravilhas de todo mundo. Mas que também foi derrubado. E Deus não prometeu que seria esse o templo que seria restaurado. Mas tem gente fazendo templo de Salomão, mas não é essa a profecia a respeito desse templo. Até porque na época do templo de Salomão tinha algo que o tabernáculo de Moisés não tinha, que era um muro. E nesse muro estava escrito assim: só entra judeu. Se tu não é judeu, tu nem passa desse muro para dentro que tu vai morrer. Então Tiago diz, olha, o tabernáculo que Deus vai restaurar e restituir é o de
Davi. E qual que era o tabernáculo de Davi? Era uma tenda. Sabe essa que a galera leva para a praia? Para botar cadeira, para botar uma mesinha, para fazer uma farofa, um frango assado. Era uma tenda simples. E que Davi botou ali a arca e instituiu no reinado dele 24 horas de oração e de adoração. Então ele fez turnos e escalas para que não parasse, fosse contínuo o culto a Deus. Qualquer hora do dia que tu quisesse ir lá adorar e orar e buscar Deus, a tenda estava aberta. 3 da manhã, 11 da manhã, 5 da tarde, 10 da noite, tinha gente lá louvando, tinha gente lá orando, tinha palavra, tinha mensagem. Isso tudo foi instituído pelo rei Davi. Quando eles entram na terra, a Arca da Aliança deixa de estar no centro do povo. E aí você vai aprender que ela vai ficar numa cidade chamada Siló. E lá na cidade de Siló, o povo não ia. Então havia o sacerdote, havia os levitas, a arca estava lá, mas cada um foi tocar a sua vida. E aí, durante os 40 anos do reinado de Saul, ele meio que desprezou e disse, não, tá lá, deixa lá, tá cá e tá tudo certo. E aí a gente sabe que depois dos 40 anos ele é rejeitado por Deus, ele morre numa guerra junto com seu filho Jonatas pelos filisteus, e quem assume é o rei Davi. Qual é a primeira coisa que Davi faz? Vou trazer a arca, vou tirar de lá e vou trazer para o centro do povo de Deus. Porque ele sabia, sem Deus não tem vida. E Atos vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Já teve tanta gente fera, né? Tu pega o próprio Abraão, pai da fé, tu pega Moisés, o baita líder, libertador, levou o povo. Tantos outros heróis da fé, mas Davi, cara. Davi foi adúltero, Davi foi assassino. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Se a gente for buscar no original, ali, homem segundo meu coração, significa homem a quem o meu coração ama. Tanto é que o próprio nome Davi, hoje em dia não tem tanto, hoje em dia é mais, né? Noah, Enzo, Lorenzo. Theo. Né? Estão mais na hype, estão mais na vibe, é a hype da geração. Mas Davi significa amado, Davi significa preferido, Davi significa o mais querido, o predileto. E de fato Davi era, porque era errado, ele tinha falhas, tinha como nós todos. Era ser humano igual a gente. Mas tu for Israel hoje, como aquele povo honra e tem Davi como referência. Tanto é que tem a estrela de Davi na bandeira de Israel até hoje, o branco e azul, né? As cores do Havaí. E ele, de fato e de verdade, era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. E eu quero ler com você assim um resumo, né? Dar um insight de como Davi levou a arca até de volta para Jerusalém. Abra comigo aí, 2 Samuel 6. Para você entender por que Deus escolheu o tabernáculo de Davi para ser restaurado. 2 Samuel 6, vamos ler a partir do 5 até o 23.
Marque aí e vamos ler com atenção. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? 3 meses. E o que aconteceu? E o Senhor o abençoou e toda a sua casa, a sua família. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com quê? Júbilo. Júbilo é uma alegria intensa, é barulhento, ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, fez o quê? O desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar. Aonde? Na tenda que lhe armara Davi. Este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a se encontrar com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos como sem pejo, que se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me acolheu, me escolheu a mim antes que a teu pai, porque ela era filha do rei Saul, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos, ficou estéril, até o dia da sua morte. Amém? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem amado por Deus, que para ele a coisa mais importante na vida de Davi, apesar das suas falhas, era a presença do Senhor. E quando ele está trazendo a arca, um dos homens que carregava a arca, porque primeiro era para ser trazida no ombro pelos levitas, aí eles colocaram num carro de boi, já fizeram errado. E aí pegou uma pedrinha, pegou um terreninho errado, a arca, a carroça balançou, e quando ela ia cair, um dos homens chamado Uzá botou a mão para segurar ela. E no que ele botou a mão para segurar, o cara morreu. Falou: meu Deus, pastor, por que isso? Por que Deus ficou irado? Para simbolizar e mostrar para nós uma sombra do que nós muitas vezes dizemos hoje.
que é querer servir a Deus e adorar a Deus no braço na força do nosso braço. Isso se chama meritocracia, isso se chama legalismo. É nós querer fazer as coisas para Deus na força do nosso braço, na confiança do nosso braço. E a Bíblia fala em Jeremias 17 que maldito o homem que confia na força do seu braço. O tabernáculo de Moisés aponta para a lei. A tenda de Davi aponta para a graça, o amor e a bondade imerecidos de Deus para as nossas vidas. Davi, você precisa aprender, o povo precisa aprender que a minha presença no meio de vocês basta. Não é o esforço de vocês que vai fazer com que vocês venham vencer alguma coisa. E já te digo mais, Davi, estás começando o reinado, nunca levanta o censo do exército de Israel. Tu vai sair sempre para a batalha, onde tu for eu vou te dar vitória, mas nunca confia no teu exército. Não, amém, Senhor, aleluia, glória a Deus, estamos juntos. E assim foi. Davi, onde ia, o cara matava gigante, matava exército, o cara era uma máquina de guerra. Aonde ele ia, Deus dava vitórias tremendas para ele. Quando os filisteus sabiam, Davi tá junto, tá, já era. Nós vamos tomar pau do cara. Aí uma bela dia, Davi não estava na guerra, disse, ô Joabe, que era o capitão dele, vamos levantar o censo, a gente precisa saber quantos soldados nós temos. Davi, tu não precisa disso, Davi, Deus sempre te deu vitória. Quem é rei, é tu ou sou eu? Vai lá levantar o censo para mim. Davi, quantos? E aí Joabe teve que fazer, levantou o censo, trouxe. Na hora Deus já veio para ele, ó, o que aconteceu aí, Davi? Quer se confiar no teu braço e não no que eu sou na tua vida? Eu gosto tanto de ti que eu vou te dar 3 escolhas para ver o que vem. 3 dias tu vai cair na minha mão, 3 dias nos teus inimigos, o que tu prefere? Eu falei, eu quero cair na tua mão, não quero dos homens, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. E ali, parte dos soldados ficou doente e morreu. E aí ele pede perdão, se arrepende, Deus encontra arrependimento no coração de Davi, Deus perdoa ele, aí ele compra a eira de Araúna, que era lá no Monte Moriá, e ali é onde, exatamente o ponto onde ele traria a arca, para colocar a tenda e adorar e sacrificar ao Senhor. E eu quero que você entenda que nós não podemos caminhar e se relacionar com Deus na nossa própria força. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, uma coisa é a gente administrar. Outra coisa é nós confiar em Deus. E é lógico, a gente precisa saber o que a gente recebe, o que a gente gasta, até para tu não gastar mais do que recebe, né? Mas não ficar naquela neura, não ficar naquela ansiedade, meu Deus, e agora precisa disso, daquilo. Se eu for fazer todo mês continha do que eu preciso para pagar as contas do mês, o que eu recebo, eu vou pirar e nunca vai fechar. Mas eu louvo a Deus porque cada mês Deus provê, Deus abençoa, Deus acrescenta, Deus dá saúde, Deus dá alimento. Esse ano nunca tinha tido uma experiência dessa. Alguns momentos na minha vida de escassez, a Rebeca ligava, eu nem sei como é que ela falava com meus pais, dizia, não tem nada em casa, avó, só tem água na geladeira. E a gente não morava em Florianópolis, estava cuidando de igreja ou em Balneário, ou em Itajaí, ou em Bituba. Daqui a pouco chegava meu pai com o porta-mala cheio de compra. Eu falei, o que está fazendo aqui, pai? A Rebeca está dizendo que está passando fome, vocês estão passando fome aqui, eu vou trazer comida para vocês. Eu não sabia se eu ficava bravo com a Rebeca, ou se eu agradecia meu pai por levar o alimento para dentro da nossa casa. Deus nunca deixou faltar, gente. Mas esse ano encostou um caminhão ali na minha rua sem saída. Foi aqui no Casa 97, eu digo aqui mesmo. O cara desceu caixa de carne.
tinha contrafilé, tinha costela desossada. Desceu com a caixa de fruta, mas não é fruta e verdura assim, daquela final de feira, era fruta e verdura bonita, top. Azeite daquele que não é aquele meia boquinha para tu botar assim, que tu bota uma gotinha na pizza só para dizer que, né, de Portugal importado o azeite daquela. Foi, meu Deus, de onde é que veio isso? De uns vizinhos lá do Matadeiro, que volta e meia a gente ajuda eles, faz uns Uber extra, não cobro nada. Vão. Eles moravam no exterior, estão morando lá agora. Não, pastor. Quem está precisando mais aí na cozinha? Eu digo, não está precisando nada, mas é que meu forno micro-ondas queimou, a pastora está sem micro-ondas. Daqui a pouco, pastora, está chegando aí um micro-ondas para a pastora? Eu falei, não precisa. Está chegando. Daqui a pouco, chegou o micro-ondas. Aí o forno elétrico foi para o saco, queimou. Morar na praia é uma benção, mas o salite come tudo. Foi o forno micro-ondas para o saco. Ô, glória. Ah, pastor, não precisa do forno. Ai, não, mas eu venho. Sabe como é que é mulher quando quer as coisas, né? Só a graça. Daqui a pouco, pastor, a pastora não tem. Ela fala mesmo. Ai, meu forno micro-ondas, o elétrico queimou. Ai. E não chegou daqueles fiches, chegou um laptop mesmo, bonitão. Não está no orçamento. Se eu botar no papel, eu estou lascado. Mas assim como eu profetizei o mês de dezembro todo para a vida de vocês, que Deus daria o nosso melhor final de ano, não é por causa de bem material, mas em tudo. Amém? Amém mesmo? Amém. Poxa, a gente foi ver o tal do Avatar, 3 horas de filme, irmão. Olha, é para doer a poupança naquela... Eu falei, não, nós vamos no VIP. Ainda levamos uma irmã da igreja que nunca tinha ido no Shopping Continental, ela quase mal sai da ilha. Aí chegou lá, ai, ela deita aí. Aí lá dentro tem garçom, o garçom vem pegar. Qual é a pipoca que você quer? A pipoca doce, salgada? Quer um champanhe? Eu digo, meu Deus. Por isso que é VIP, né? Eu falei, toca a ficha. Mas eu vou botar na conta, o que eu vou poder comprar ou pagar? Se eu fizer essa... Deus vai dizer, tu está parando de confiar em mim. Tu está começando a confiar em ti. Então, eu até faço uma administração. Mas quando meu coração começa a ficar ali, o Espírito fala, chega. Esquece isso aí, descansa. Porque o pão nosso de cada dia, Deus nos dará hoje. Por isso que a gente tem que agradecer quando tem o alimento na mesa. E às vezes a gente esquece. Está tão apressado, tão atarefado, está uma fartura na tua mesa, que tem gente que ainda, inexplicavelmente, morre porque não tem o que comer. E às vezes a gente está botando comida fora porque está estragando nesse calor. Então a gente precisa ser mais grato. Amém? Amém mesmo? Amém. Diga para o teu irmão, não confia na tua força, mas confia no amor e na bondade de Deus. Amém? Amém mesmo? E aí Deus falou, Davi, aprende, bota o povo para levar a arca no ombro, eles vão dar 6 passos. E quando for para dar o 7º, eles vão sacrificar um animal, vão derramar sangue desse animal. E depois prossigam até chegar em Jerusalém. Por que dar 6 passos? Porque o 6 aponta para o homem. O homem precisa caminhar. A jornada de fé, a Bíblia diz que o justo viverá e andará por fé e não por vista. E se nós levantasse de volta o drone, a primeira vista que a gente viu foi o tabernáculo no centro do acampamento e a cruz. Lembra? Das 12 tribos, tabernáculo, a Arca da Aliança está no centro do povo. Agora, se a gente pegar e levantar o drone de volta e olhar para lá de cima, o rastro que ficou até chegar em Jerusalém era um grande rastro de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
Foi por isso que Jesus teve que derramar todo o sangue dele naquela cruz, senão nós não seríamos perdoados, nós não seríamos resgatados, comprados, custou o sangue do próprio Filho de Deus. Então Deus já estava simbolizando e apontando nessa trajetória até chegar em Jerusalém, dizendo: é por causa do sangue, porque quando vocês olhar para trás, vocês não vão ver os pecados, não vão ver os erros, não vão ver as transgressões, vocês do passado eu não vou mais me lembrar. Quando Deus olha para o nosso passado, o que Ele enxerga? O sangue de Jesus. Por isso não há mais condenação e culpa sobre a nossa vida. Por isso hoje a gente pode viver em paz. Por isso hoje a gente vive a leveza, não de um tabernáculo da lei aonde nós temos que fazer por merecer. Não de pompa e de aparência, mas o mais simples, porque o tabernáculo Deus prometeu que Ele vai restaurar é o de Davi. Onde todo mundo tinha acesso à arca, todo o povo, seja judeu, seja gentil, todo mundo podia chegar lá e cultuar a Deus. Qualquer hora Você sabe quantas vezes Davi ia na tendinha que ele tinha com a arca? Por dia. 7 vezes ao dia Davi ia. 7 vezes no dia Davi estava lá. Para adorar, para agradecer, para louvar, para cantar. Grande parte dos salmos que a gente tem na Bíblia, Deus deu para os levitas da época de Davi, porque imagina, às vezes aqui a gente faz 24 horas de oração, quem participa conosco aqui sabe disso, uma vez no ano a gente faz, e a presença de Deus vai aumentando, a gente não tem vontade. Agora imagina a tendinha de Davi, com a arca lá, só de falar aqui a presença vem. Está sentindo aí também tudo? Tá vendo? Aqui eu estou arrepiado, a presença de Deus, porque é constante. É por isso que Davi diz no Salmo 34, verso 1. Olha o que diz o Salmo 34, verso 1. Olha o que Davi diz. Bendirei o Senhor quando? Em todo tempo. O seu louvor estará quando? 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 Sempre nos meus lábios. Não é só quando as coisas estão boas. Em todo momento. Por isso que o tabernáculo, a tenda que Deus vai restaurar, que Ele prometeu, é a tenda de Davi. Por quê? Porque na época de Davi era 24 horas. Gratidão, louvor, oração, 24 horas a presença de Deus no meio do povo. É essa tenda, é esse mover, esta unção que Deus prometeu que Ele iria restaurar na nossa geração. Amém? E isso não significa só o momento de louvor aqui com a banda, gente. Porque Isaías 23, ou melhor, 29, 13, vai dizer que o povo de Deus louva com os lábios, mas o coração está longe. O que adianta vir domingo de manhã aqui, cantar, louvar, adorar, orar? E tu sai daqui, tu vive uma vida completamente longe, distante de Deus. Não estou aqui para criticar e julgar ninguém, não, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Mas o culto é a nossa vida. O tabernáculo de Davi é 24 horas. Diga para o teu irmão, é 24 horas. Every day. Every time. É todo o tempo. Eu estou surfando, eu estou agradecendo, eu estou no trânsito, eu estou agradecendo, tem fila. O motoqueiro me arrebentou o retrovisor. Glória a Deus, aleluia. Jesus, toma esse filisteu. Oh, meu Deus. Essa mula de Balaão. É xingamento de crente assim, gente. Não pode falar palavrão, pelo amor de Deus. Amém, queridos? E para que a gente possa viver esse avivamento da tenda de Davi, esse movimento espiritual, esse despertamento, a gente precisa 3 posicionamentos na nossa vida. Amém? Primeira coisa que impede o povo de viver
a restauração do tabernáculo de Davi. Anota aí, Mário. Hipocrisia. Hoje muita gente tem uma baita resistência de vir para a igreja, sabe por quê? Porque eles falam que todo mundo na igreja é hipócrita. Os caras pagam de santo na igreja, mas lá fora são uns demônios. Se tem uma coisa que Jesus dava na lata dos fariseus, vocês são hipócritas. O que é hipocrisia? Veio do teatro, né? Das pessoas botarem uma máscara e se esconderem num personagem. Aqui na igreja é fácil, todo mundo consegue botar uma máscara, sim ou não? Mas lá dentro da nossa casa, não. Lá a nossa família nos conhece como a gente é de fato e de verdade. Aqui parece que todos os casais são maravilhosos, tá tudo na paz, tudo na bênção, todo mundo sorrindo. Apesar que às vezes eu boto o olho assim, já sei se a pessoa está bem ou se está mal. Né? Não adianta botar máscara que Deus mostra. Mas geralmente as pessoas têm essa tendência de alimentar a hipocrisia. Davi não era hipócrita. Davi, o cara era autêntico. Quando ele matava, matava para valer. Quando ele pecava, pecava para valer. Mas algo que ele sempre encontrou foi o caminho do arrependimento. Salmo 51, é o salmo do arrependimento de Davi, né? Versículo 6. Salmo 51, 6. Eis que te comprazes na verdade no íntimo. No recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Me purifica com esopo e ficarei limpo. Me lava e ficarei mais branco do que a neve. Me faz ouvir o júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Davi era sincero com Deus ou não era? Era verdadeiro, era sincero. Ele não queria se maquiar, ele não queria se esconder atrás de uma coroa. Ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. A coroa de Israel nunca subiu na cabeça de Davi. Ele disse que o Senhor quer me tirar o reino, quer me tirar o trono, tira, mas não tira de mim o teu espírito. Não tira de mim a tua presença. O salmo que fala da corça foi escrito por Davi. Assim como a corça que suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira, anseia, deseja. Que Deus nos faça vencer a hipocrisia desse mundo. Amém? Amém mesmo? Em nome de Jesus. Segundo lugar, para que o avivamento e a presença de Deus se manifeste na nossa vida, é necessário vencer o materialismo. Só para você anotar aí a referência também, além da primeira da hipocrisia, eu esqueci de citar que o nosso tempo é muito corrido, mas anota aí, João 4, só não lembro o versículo que Jesus falou para a mulher samaritana: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Está lá em João 4, depois você procura lá e anota aí. Algo que nos tira da presença de Deus, materialismo. Como assim, pastor? Então nós vamos fazer voto de pobreza, vão todo mundo morar na Lagoinha do Leste. Vão tudo virar monge lá.
É bom, Gi? Não é nesse sentido. Mateus 6, procura para mim, Renê, eu não sei onde deve estar 20 e pouco ali, quando Jesus diz assim, ó, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou vai servir as riquezas. Ou vai agradar um e vai desagradar o outro. Davi nunca se apegou à riqueza. Nunca. Nunca. Ele cresceu com o bicho. Ele fez um curso intensivo no palácio do rei Saul para aprender os protocolos. Mas você viu a maneira que ele chegou em Jerusalém dançando com a arca, gente? Ao ponto da mulher dele ficar escandalizada com ele, porque ela era uma mulher da realeza, ela tinha os protocolos. Ela ficou indignada com o Davi, dizendo, eu aqui de cima do palácio vi a tua cueca lá, o seu cabeção. Imagine o povo vendo a cueca do rei, porque estava dançando lá, estava pulando, parecia um bezerro. Na presença de Deus, Davi não tinha protocolo, gente. Davi era uma criança. Tu vê as crianças dançando aqui domingo? Tu vê as crianças? Acha que eu vou dizer, não sobe aqui, que aqui é santo. Desce, senão tu vai cair, vai morrer. Os pais só têm que cuidar para elas não abrir a janela, para não correr nenhum risco aí, pelo amor de Deus. Tirando isso, ela se sente em casa. A netinha da Lia, vovó, quero ir na igreja ver pastor Larruth, quero ir lá hoje. Foi lá de bike pegar a Hannah para trazer para o culto. Porque aqui ela se sente na sua casa. Pega a vovó, como é que chama? Postiça. Vovó Ruth, a postiça. Para brincar com a vovó. Por quê? Porque a referência que as nossas crianças têm, que aqui também é a casa delas. Davi não tinha protocolo, gente. Não é que ia virar bagunça. Mas ele tinha liberdade para pular, para dançar. De cara, Deus está voltando para o centro do nosso povo. E a gente sabe se 3 meses na casa de Obed-edom, a arca já revolucionou a casa do cara, porque Deus abençoa os animais, a plantação, ao ponto de... Deus mudou a sorte de Obed-edom. Falei, não, chega, vamos lá trazer a arca. Não vai ficar mais lá, vamos trazer para cá. Sabe o que aconteceu? Obed-edom se mudou para Jerusalém. Não, pastor, está brincando. O cara fez isso? Quem que mudou a história da vida de Obed-edom? Não foi Deus? Foi ou não foi? Foi, não, vocês vão levar a arca para Jerusalém, Davi. O senhor me desculpa, mas eu vou junto. Olha que coisa linda. 1 Crônicas 16, 5 e 6. Já estou terminando, tá, gente? Meu Deus, já vai dar 11h30. Eu não saí da introdução. Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia. Quem mais? Obed-edom e Jeiel com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante quem? A arca da aliança de Deus. Obed-edom virou levita. Obed-edom falou, vou entrar na aula de música, porque eu não vou sair mais da presença do Senhor na minha vida. Eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero bendizer a Deus. É essa tendinha simples que Deus quer restaurar na nossa vida, gente. Amém? Independente se tu mora numa casa boa, chique, uma mansão, ou tu mora numa casa mais simples de madeira que for, a presença de Deus vai ser a coisa mais rica dentro da tua casa. Você não precisa se prostituir, você não precisa se corromper por causa da maldita do amor ao dinheiro. Não é que o dinheiro é ruim, o dinheiro é bom, gente.
Final de ano eu recebi uma oferta em euro, ó que chique. 6 vezes nosso real. Não precisei roubar de ninguém, graças a Deus, Deus me abençoou. O carro que eu ia levar 4 anos para pagar em menos de 2 eu quitei, graças a Deus. Porque Deus é? Primeira coisa que eu fiz antes de quitar o meu carro, dei o meu dízimo. Isso aqui não é meu, de Deus, está aqui, obrigado, Senhor, amarradão. Que é dele, é por ele, é que são todas as coisas. É Deus. Agora eu vou me apegar ao materialismo? Não vou servir a 2 senhores. E hoje em dia tem muita igreja servindo a Baal. A Ohana vai servir a Deus. Vai servir pessoas. Nós temos aprendido a amar a Deus servindo pessoas. Se eu falar que eu amo a Deus que eu não vejo, mas não amo quem eu vejo, eu me torno mentiroso. E para fechar a questão do materialismo, Paulo fala para Timóteo assim lá no capítulo 6. Caixão não tem gaveta. Tu não vai levar nada. Do pó tu veio e do pó tu vai voltar. Então, não te perca por causa da ambição das coisas desse mundo. Nós não vamos levar nada. Amém? E por último, em terceiro lugar, para que a restauração da tenda de Davi aconteça na nossa vida, a gente precisa ter um coração como o coração do próprio Deus. Perdoador. Você não pode guardar mágoa, ressentimento no teu coração. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, Pedro respondeu até 7 vezes, Senhor, e já achou que estava arrebentando, né? Jesus falou, não, Pedro, 70 vezes 7. Esse ano teve gente que te fez mal? Esse ano teve gente que falou mal de você? Ou foi só comigo? Perdoa. Perdoa. Perdoar significa perder no ar. É não guardar. É soltar e dizer, rapaz, Deus te abençoe. Até porque se você não perdoar, Deus não vai poder te perdoar. Tu guardar ressentimento, isso vai te adoecer. Você vai ficar seco. Por isso que é ressentimento. Você vai ressecar. Vai perder vida, alegria. Mas perdoa. Amém? Amém. Eu podia aqui emendar a história do filho de Jonathan lá, o aleijado, como é que era o nome dele? Meu Deus, estou ficando esquecido com os nomes da Bíblia já também. Me ajuda aí, gente. Não é Melquisedeque. Mefibosete. Obrigado, está anotado aí. O Mefibosete que era aleijado dos pés. Ele não tinha mais ranço nenhum. Imagina, o Saul quase matou Davi. Perseguia Davi. Davi falou, eu vou fazer bem para ti. O teu avô quase me matou. Mas eu vou te encher de amor. Porque assim como Deus usou de bondade comigo, eu vou usar de bondade com a tua vida. Por isso Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Um homem que não tinha hipocrisia, não estava apegado ao materialismo e perdoava. Você quer ver a glória de Deus na tua vida, não só nesse final de ano, mas todos os dias da tua vida, onde você vai ter motivo para cantar, para louvar, para orar. Tenha esses 3 posicionamentos de fé. Amém? E para encerrar, para chamar a banda toda hoje, a banda já pode subir. Salmo 17, 8. Olha o que Davi escreveu. Guarda-me como a menina dos... Sabe o que é a menina dos olhos? É aqui bem dentro do nosso... Como é que chama? Pupila? Tenta você aí tocar a tua pupila. O olho fecha automaticamente. É uma loucura. Porque é o lugar mais sensível e muito mais bem
guardado e protegido. Davi está dizendo isso de Deus. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me o quê? A sombra das tuas asas. O que tu viu aqui que nós começamos o louvor? Vi duas asas cobrindo a igreja antes de começar a louvar. Na tendinha, as laterais eram abertas. Então, quando o sol estava se pondo, refletia na arca e as asas dos querubins faziam sombra. E onde é que Davi ficava para adorar e buscar Deus? Ele não queria sair de lá. A sombra das asas do querubim, aonde ele ficava. E ali ele queria ficar. Na sombra. Na sombra das asas. Salmo 36, 7, é o último para nós orar. Ô pastor, nós vamos precisar remover mais isso. Prepare-se, janeiro está chegando. Diga para o teu irmão, janeiro está chegando. Janeiro está chegando. Quer moleza? Senta no pudim. Janeiro vai ser um divisor de águas. Deus vai separar os meninos dos homens. Janeiro é de Deus. E eu quero ver quem vai dar o janeiro para Deus aqui. Eu vou dar, eu quero ver se você vai vir junto. Ai, Deus! Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem aonde? Na sombra das tuas asas. É bem pertinho de ti. É junto de ti. É debaixo das tuas asas. Fique de pé. Se Deus prometeu que Ele vai restaurar a tenda de Davi, Ele vai ter espaço para restaurar aqui na Ohana. A nossa vida vai ser um culto a Deus. Não vai ser só no domingo de manhã, ou quarta-feira à noite, ou segunda dos empresários. Vai ser todos os dias, lá na tua casa, na tua empresa, quando tu estiver na praia, quando tu estiver viajando, aonde você for, a presença de Deus vai estar contigo. Jogando handebol, jogando beach tennis, jogando futebol, surfando, ou na rede, Deus vai estar contigo. Fecha os teus olhos. Abre os teus olhos. Senta, desculpa. O pessoal que está em casa vai perder agora. Deus abençoe. Feliz ano novo para vocês. Que o tabernáculo de Davi seja restaurado no coração de vocês em nome de Jesus.